Olá, tudo bem? Este é o programa Ação Urbana e, como eu costumo dizer, agora aqui na BH News TV, e um programa sempre para discutir os assuntos municipais, dos núcleos urbanos, pensando sempre na nossa querida cidade de Belo Horizonte, mas onde você tem a oportunidade de aprender alguma coisa. Eu falo sempre que a Ação Urbana não é um programa midiático, não é um programa de massa, é um programa de informação e eu espero também de reflexão. Por exemplo, hoje nós vamos conversar sobre direito público municipal. Mas nós não vamos falar numa linguagem complicada, numa linguagem acadêmica, nós vamos falar numa linguagem que você, telespectador, que você, telespectadora, entenda e possa praticar no seu dia a dia, na sua casa. O nosso convidado é o Dr. Marcos Castro, advogado, tem um escritório nessa área de direito público municipal. Marcos, em primeiro lugar, quero te agradecer a você. Obrigado pela presença aqui no Ação Urbana. Um prazer, Ronaldo. Eu queria dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui contigo hoje e dizer que para mim é uma grande felicidade de poder, de alguma forma, contribuir aí com informações que sejam de utilidade pública, que representem alguma importância na vida das pessoas, principalmente dos telespectadores. Muito bem colocado, Marcos. Eu quero fazer exatamente isso, algumas informações de utilidade pública para que a pessoa, o telespectador, a telespectadora, possa usar. Agora nós vamos começar falando um pouquinho complicado, Constituição Federal de 88 e a questão do município. A Constituição Federal de 88 tem uma característica municipalista e deu ao poder público municipal uma capacidade, pelo menos, de autonomia na área financeira, não, Marcos? Perfeito. É preciso dizer que a Constituição de 88, ela municipalizou grande parte das ações administrativas, ela desconcentrou dos estados, da União Federal, algumas ações. Ainda há muito a ser feito, ainda há muitas reclamações, principalmente dos prefeitos, de que os recursos são insuficientes, as demandas são enormes. Aliás, o município, eu costumo dizer, é o primeiro ponto de contato de qualquer ente federativo. Então, a pessoa não vai na União Federal, a pessoa não busca o Estado, a primeira coisa que ela busca, o recurso que ela tem é o município. Ela vai no prefeito, vai no vereador, vai no secretário, vai nos órgãos, aqueles órgãos que estabelecem um contato inicial. Daí a importância do município na vida das pessoas. A Constituição Federal de 88, ela estabeleceu 3 impostos importantes para os municípios. Quais são os 3? O Imposto sobre Serviços, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o IPTU, que é o Imposto sobre o Prédio Urbano, né? Imposto Predial Territorial Urbano. Esses 3 impostos, eles representam em grande parte, a maior parte da arrecadação dos municípios. É verdade que ainda existem receitas como a FPM, que ultimamente teve uma queda importante na arrecadação. Deixa eu aproveitar, Marcos, sua resposta e explicar para o telespectador, para a telespectadora, né? Essa sopa de letrinha toda que nós estamos falando aqui, se você entrar no site da prefeitura, você vai ver, ou também se fizer uma consulta conosco, através do impse.org.br. Por exemplo, o Marcos falou no Fundo de Participação dos Municípios, FPM, falou no IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Eu queria dizer, Marcos, a gente conversa com muita gente, eu tenho formação na área política, não esconde isso ninguém, fala isso até com prazer, tá certo? As pessoas reclamam, por exemplo, um proprietário de um imóvel aqui em Belo Horizonte. De repente, aquele imóvel é considerado patrimônio cultural, patrimônio público, qualquer coisa nesse sentido. O dono, ao invés de se sentir feliz com aquela consideração que a casa virou patrimônio cultural, o patrimônio do município, ele fica muito chateado. Explica para nós. De fato, existe efetivamente essas reclamações, principalmente a gente que acompanha o Conselho de Cultura, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Você, por vezes, encontra pessoas mais idosas que têm naquela casa seu único patrimônio. Como nos últimos anos aconteceu um boom do mercado imobiliário, por assim dizer, esses imóveis o mercado buscou, porque estão em regiões das cidades que possuem um coeficiente de aproveitamento, que existe uma capacidade de construção importante. Então, eles foram requisitados pelo mercado imobiliário que desejava construir. E, por vezes, por existir naquele local uma edificação na qual o conselho entendeu que ela tinha um valor importante para a memória da cidade, iniciou-se então um processo de tombamento. E com esse processo de tombamento, essa casa fica impossibilitada, ela fica limitada, ela sofre uma restrição do direito de construir dela. E com isso, você tem acesso a alguns instrumentos de política urbana
como a transferência de direito de construir, hoje conhecido como TDC, mas por outro lado, efetivamente, ela não pode ser alvo de ela não pode ser utilizada para a construção de uma edificação com 4, 5, 6, 7 pavimentos. E isso, eventualmente, seria importante para o proprietário do imóvel, né? Marcos, aproveitar o seu conhecimento, transferência de direito de construção, e você falou em o TDCs, não é isso? O TDC. Então, significa para nós essa sopa de letrinhas e como é que se faz ela na prática, essa transferência do direito de construir? Eu sei um exemplo que as pessoas conhecem, o Minas Tênis Clube, um clube que eu frequento, um grande clube, um orgulho para Belo Horizonte, utilizou muito o TDCs, que ela tinha direito, para, inclusive, construir parte do Minas 1. Parabéns ao Minas, que soube usar o TDC com competência. Exato. O caso do Minas é um caso à parte. Tem alguns pormenores que às vezes não vale a pena... Vamos a outros casos mais gerais, então. Vamos a um caso mais simples, que eu acho que você consegue ter uma noção melhor do que acontece com a TDC. A TDC é a chamada transferência de direito de construir. O TDC é a unidade de transferência de construir. Não vale a pena, não, explicar o que é um... Entenda como sendo quase que a mesma coisa. Tá certo. Que facilita, porque o TDC ela vai sofrer variação anual de acordo com o metro quadrado do imóvel. Houve alteração do valor do metro quadrado do imóvel após um ano, há mais unidade do TDC. Entenda, acho que fica mais fácil entender o que é a TDC. A TDC é a transferência de construir, do direito de construir. É uma coisa até fácil de ser compreendida. Então, me explica para nós aqui. Então, eu tenho lá um direito de construir. Estou apertado financeiramente e não quero construir. Você que é jovem, tem competência, está bem financeiramente, quer construir. Eu posso transferir para você, mais ou menos é isso? De modo simplista seria. Sim. Mas veja bem, a TDC é um instrumento de política urbana dos imóveis tombados de Belo Horizonte. Bem explicado. Então é um instrumento de política urbana. Então o que acontece na prática? Eu tenho um imóvel, ele foi declarado de interesse do patrimônio cultural de Belo Horizonte. O Conselho Deliberativo do Patrimônio, então, emitiu um ato de tombamento, esse ato é registrado, ele passa a ser arquivado no registro da matrícula do imóvel, então ele está lá, houve essa restrição do direito de construir. Vamos dizer que ele está, que lá nesse imóvel você teria uma casa, você tem uma casa que é o imóvel tombado, e você tem uma sobra de área porque o potencial construtivo do imóvel não foi completamente utilizado. Vamos dizer, eu poderia usar 1.000, mas a casa possui 500, então sobrou 500 metros quadrados. E aí? Que seria essa diferença entre o que está lá e o que eu poderia fazer. Essa diferença, esses 500 metros quadrados, eu posso transferir para uma mesma região equivalente da cidade. Deixo de dizer de um bairro aqui de Belo Horizonte que tem muitos imóveis tombados, que é o bairro Floresta. O bairro Floresta concentra uma região importante da cidade que concentra um grande número de imóveis tombados. E dentro de determinadas regras ele pode vender e o dinheiro é dele. Ele poderia, exatamente, isso vende um metro quadrado. Então, o metro quadrado ele vai ter um valor de mercado e esse metro quadrado eu vou vender, por exemplo, para uma incorporação, para uma construtora de uma outra região da cidade que vai, e esses interessados, esse empreendimento vai me pagar o metro quadrado. Com isso, eu consigo diminuir, vamos dizer assim, essa política de TDC, gente, talvez seja uma das políticas mais importantes do patrimônio cultural, porque ela efetivamente constitui uma verdadeira compensação ao proprietário. Marcos, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com alguns casos mais concretos daqui da cidade de Belo Horizonte e de outras cidades também. Por exemplo, nós vamos falar de lotes vagos e de calçadas. Voltamos já já. Voltamos para o segundo bloco do programa Ação Urbana, hoje conversando sobre direito público municipal. Os direitos que as pessoas têm, os deveres que as pessoas também têm, inclusive aqui da cidade de Belo Horizonte. Marcos, no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre a questão dos impostos, a questão de, quase que aquilo que dá dinheiro para a prefeitura. Agora nós vamos falar sobre aquilo que a prefeitura executa ou então fiscaliza a todos nós. A Constituição brasileira também, do aspecto administrativo, deu autonomia para os municípios brasileiros? Perfeitamente. No âmbito dos seus territórios, os municípios têm competência, inclusive, para determinar ações específicas. Então, eu quero dizer o seguinte, ações de interesse local.
A Constituição fala interesse local. E o interesse local você vem, então, com uma série de serviços públicos que você tem que prestar necessariamente aos cidadãos. Dentre esses serviços, você tem que fazer a gestão do espaço urbano, a gestão dos espaços públicos urbanos. E a gestão desses espaços será feita, evidentemente, por meio de regramentos, como o Código de Posturas, que são as posturas municipais, a relação do cidadão com o espaço público, o regulamento de limpeza urbana, que são normas relativas a como o cidadão deve dispor dos resíduos sólidos. Você tem o Código de Obras, o Código de Edificações hoje, que são as diretrizes de como o cidadão, o munícipe, pode efetivamente realizar o direito de construir. O morador de Belo Horizonte, como chamado munícipe de Belo Horizonte, Marcos, se ele procurar no site da prefeitura, ele tem todas essas informações. Eu digo o seguinte, a cidade de Belo Horizonte está muito bem definida e com esses regramentos jurídicos todos, em tudo isso que você colocou. Eu queria dizer que já na administração do Fernando Pimentel e agora na administração do Márcio Lacerda, eu cito os nominalmente porque são dois grandes administradores que muito fizeram nesse aspecto, principalmente na área de tecnologia de informação. Hoje o site da prefeitura, o endereço eletrônico dela, você encontra praticamente quase todos os serviços necessários aos munícipes. www.pbh.gov.br. Marcos, mas nós não viemos aqui para fazer propaganda da prefeitura só não, né? Parabéns ao Fernando Pimentel, parabéns ao Márcio Lacerda, que você elogiou, e eu também corroboro com o seu elogio. Queria pegar um caso concreto, né, onde está situada a sede da Ponto Terra, a sede do INPS, né? A calçada ali da Rua Gonçalves Dias, deve ter lá uns 6 ou 7 proprietários. Um dos proprietários deixou a calçada completamente abandonada e às vezes a pessoa passa lá e até tropeça na calçada. De quem é a responsabilidade da construção e da manutenção da calçada em Belo Horizonte? A conservação da calçada, por determinação expressa do Código de Postura, é responsabilidade do proprietário do imóvel lindeiro. Então, o proprietário que faz frente para a calçada, limitado às divisas do imóvel, é responsável pela conservação da calçada. Então, ele deve realizar as ações necessárias de recuperação, manutenção e padronização na forma prescrita pelos regulamentos municipais. E ele faz isso à vontade dele, por exemplo, ele quiser fazer uma calçada com pedra portuguesa, ele pode? Ou existe uma orientação da prefeitura? De forma alguma. Desde 2013, a prefeitura iniciou um programa dentro do Amar BH que busca a padronização das calçadas de Belo Horizonte. Então, se você for na Regional Centro-Sul, se você for na Regional Oeste, se você for Regional Venda Nova, em cada uma dessas secretarias você verificará qual é o ladrilho adequado para a calçada daquele bairro. Muito bem definido. O Belvedere tem um, o bairro de Lourdes tem outro, e lá nessas regionais você consegue ter todo o descritivo técnico para você passar para o seu executor da obra, seja um engenheiro, um arquiteto, de como você deve recuperar e manter a sua calçada naquele local. Marcos, outra coisa complicada em Belo Horizonte, embora a cidade de Belo Horizonte já seja quase toda ocupada, com prédios, casas, lojas, escritórios, é a questão de lotes vagos. A manutenção dos lotes vagos, pelo que eu aprendi na minha época, quando eu era político, exercitando meu mandato, era do proprietário. Então vem essa questão da limpeza do lote, vem a questão da dengue. Explica para nós, então, quem tem que tomar conta do lote vago? Não há dúvida. A regra é muito clara. Qual que é a regra? Quem deve tomar conta do lote é o proprietário do imóvel. Hoje você tem, principalmente aqui no Brasil, você está tendo uma epidemia de dengue e uma coisa que não se cessa. Então, quem tem que fazer a capina, quem tem que fazer essas correções é o proprietário do imóvel. E, por vezes, a prefeitura é notificada, entra, inclusive, com ações judiciais para adentrar junto ao imóvel e corrigir. Eventualmente, se ela tiver que fazer isso, ela vai passar toda a despesa para o proprietário através de notificações no Diário Oficial ou pessoalmente, conforme for o caso. Vamos falar de um caso mais importante agora, um caso um pouco mais de academia, que você conhece bem, que é a questão do plano diretor da cidade de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte, muita gente não sabe, mas já tem um plano diretor, só que a cidade é uma alma viva, né? É dinâmica. Qual que é a situação hoje do plano diretor da cidade de Belo Horizonte, Marcos? Particularmente, a prefeitura, de 4 em 4 anos, ela tem que fazer uma revisão do plano diretor. O plano diretor nosso hoje, que é regido pela Lei 7165, ela contém um dispositivo normativo que determina expressamente que o administrador deve fazer de 4 em 4 anos a revisão.
Porque a cidade é dinâmica, os serviços são dinâmicos, a realidade nossa muda. Você, Ronaldo, tem uma experiência muito grande, você pode dizer isso, como Belo Horizonte era 20 anos atrás, como ela é hoje. Parece que é outra cidade. De fato. Então, você percebeu um adensamento, uma explosão dos empreendimentos imobiliários e hoje você percebe que Belo Horizonte já não consegue suportar toda aquela demanda. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que equilibrar. De um lado, você tem os agentes econômicos, que passam hoje por uma crise importante. De outro, você tem os agentes sociais, que prezam ali por uma estética urbana, por uma qualidade de vida urbana. Então, você tem que combinar esses fatores. Ano passado, foram realizadas conferências preparatórias e fizeram efetivamente a conferência que teve uma conclusão dos trabalhos. Essa conclusão dos trabalhos será encaminhada à Câmara Municipal de Belo Horizonte. O que nós percebemos hoje é uma necessidade de Belo Horizonte harmonizar. A Belo Horizonte é uma cidade que precisa se desenvolver muito, tem perdido muito espaço hoje, mas é uma cidade que tem um nível educacional interessante, então é uma cidade que precisa crescer. E como nós vamos crescer, como nós vamos construir, como nós vamos melhorar? Toda essa discussão, inclusive de ordem filosófica, passa pelo plano diretor de Belo Horizonte. E eu creio que ele deve ser apresentado não mais do que num prazo de 30 dias à Câmara Municipal, onde os vereadores terão a oportunidade de debater e colocar a intenção do plano para a população de Belo Horizonte. É bom que as pessoas saibam disso através do nosso programa aqui, Ação Urbana, na palavra do Dr. Marcos Castro, para que as pessoas participem depois na Câmara Municipal e não deixem a coisa acontecer e depois fique falando mal da classe política por isso ou por aquilo. Vai à Câmara Municipal daqui uns dias, 30 dias, 45 dias, para debater, para discutir o plano diretor, para você participar também daquilo que é bom para a cidade de Belo Horizonte. Marcos, nós vamos agora a um novo intervalo, voltamos daqui a pouquinho para conversar mais sobre o aspecto da autonomia política que os municípios brasileiros têm, inclusive a cidade de Belo Horizonte. Voltamos já já. Voltamos para o terceiro bloco do programa Ação Urbana, hoje conversando sobre direito público municipal. E eu queria lembrar que agora no terceiro bloco nós vamos falar sobre a questão política, da autonomia política que uma cidade no Brasil tem e, inclusive, nós, da cidade de Belo Horizonte. Até pouco tempo atrás, 1985, o eleitor de Belo Horizonte, a eleitora de Belo Horizonte, não votava para o seu prefeito. A partir de 85, houveram eleições com a manifestação popular. Isso é muito bom, né, Marcos? Porque a Constituição brasileira fez as suas mudanças, mas permitiu a participação do eleitorado de Belo Horizonte, cerca de 1.850.000 pessoas hoje. É bom a democracia. A democracia, o processo democrático é salutar. É algo que você não consegue voltar mais. O brasileiro gosta, o brasileiro já se sente, já se ambientou essa cultura, né, Ronaldo? Acho que você pode até falar melhor do que eu sobre isso. O brasileiro gostou de votar, gosta de votar. E eu acredito que quanto mais se vota, quanto mais se pratica a democracia, seja através de conselhos, seja através de participação. Eu ainda acho que o brasileiro não se habituou tanto a participar de ações mais republicanas, mas eu acho que é um processo, nós sofremos um processo de repressão muito significativo no Brasil, mas acredito que ao longo, principalmente com as redes sociais, o brasileiro gosta de dar sua opinião, o brasileiro gosta de colocar o que pensa sobre o assunto, e isso é importantíssimo. Nós construímos um país assim. Um dos papéis que o INPS, que é o Instituto Política e Cidadania, tem é de informar as pessoas. Nós estamos organizando agora para os dias, princípios do mês de julho, um ciclo de palestras exatamente sobre essa formação política, e se você tiver interesse, pode consultar o site do INPS, o telefone do INPS, um curso de formação política. É o primeiro que nós fazemos, de outros que nós vamos fazer. E o Dr. Marcos Castro é um dos nossos palestrantes lá nesse ciclo de palestras de formação política. Marcos, eu queria conversar com você um pouco sobre a questão da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu fui vereador, tenho o maior prazer e privilégio de dizer isso. Na época nós éramos 31 vereadores, hoje são 41 vereadores, mas a Constituição brasileira dá a capacidade de Belo Horizonte, com mais de 2.400.000 habitantes, ter 43 vereadores na próxima legislatura.
que você me diz da Câmara Municipal de Belo Horizonte, passar de 41 para 43? Eu, particularmente, eu tenho um carinho grande pelo Poder Legislativo Municipal. Eu acho que, afora as discussões que se tem a respeito de distribuição, de repartição de receitas, enfim, não vou entrar de despesa com o município, não vou entrar nesse mérito, mas eu, particularmente, tenho um carinho importante, porque eu entendo que a Câmara hoje é a caixa de ressonância das ideias, dos debates. Isso se irradia para toda Belo Horizonte. E então, você falou uma coisa importante no segundo bloco, mas eu queria te interromper por oportuno, porque a sociedade belo-horizontina, a sociedade de outras cidades também, a sociedade não participa tanto, tendo a oportunidade. Ela só vai quando está pegando incêndio na sua rua, no seu bairro. Resolve aquele problema, esquece da Câmara Municipal, fala mal de todos os políticos, mas não sabe que ali, mal ou bem, as coisas funcionam. A participação democrática começa na Câmara. Depois, você foi vereador, foi deputado federal, você sabe bem, você começou na Câmara. Sim. E de lá você teve uma carreira. Então, o contato, aquele contato mais próximo do eleitor, primeiro vai ser com o vereador, vai ser com o prefeito. Eu acho essa é importante, porque a Câmara ela consegue ser uma caixa de ressonância de toda a cidade de Belo Horizonte. Então, ela é um poder importantíssimo para nós, onde a gente consegue colocar as ideias, contrapor argumentos, enfim, eu acho que é salutar a democracia, é o processo democrático. Ô Marcos, eu falo muito também, que as pessoas às vezes não entendem, mas aquele negócio é uma confusão danada. Eu fui deputado federal, são 513, mas é uma confusão organizada. Talvez as pessoas não se lembrem, mas a CPMF só não foi introduzida no Brasil, só não foi prorrogada no Brasil em 2003, porque votaram a favor 48 senadores e eram precisos 49 votos, mas isso já está explicada, chamada maioria qualificada. Esses dias na Câmara Municipal, para ficar aqui no nosso nível, né, no nível municipal, a Câmara Municipal, um determinado trabalho em relação à mata do Planalto, obteve 27 votos, mas era necessário, pelo regramento de Belo Horizonte, 28 votos. E aí? Tem jeito de arredondar de 27 para 28, Marcos? Não tem. É impossível. Você colocou bem que a confusão organizada, ela, na verdade, tem regra. É um regimento interno que é próprio da Câmara Municipal, que é próprio da Câmara Federal, próprio do Congresso Nacional. Você havia colocado antes uma situação importante, que Belo Horizonte chegou ao número de eleitores que lhe permite alcançar mais 2 representantes. É uma discussão que está acontecendo hoje na Câmara, é um debate que existe lá, passa por uma modificação da lei orgânica do município para que isso tenha eficácia. Agora, de fato, hoje você tem em Belo Horizonte 41 vereadores. Para determinadas matérias, como é o caso da votação de matérias que dizem respeito a assuntos de interesse urbano, você exige o quórum qualificado. O quórum qualificado é o quê? 2/3. Então, você teria que fazer, por uma conta assim, 28 vereadores para que o processo pudesse ser aprovado. Não foi. 27 não se arredonda. Então, você prejudica essa matéria e teria que se reapresentar na próxima sessão legislativa ano que vem ou por meio da anuência de todos os vereadores com o projeto. Seria a única forma da gente conseguir reabrir o debate ainda esse ano. Fora isso, a maioria qualificada aqui em Belo Horizonte é de 2/3, 28. 28 não se arredonda. Marco, no começo você falou no Conselho Municipal de Cultura, eu conheço um pouco essa situação. Nós, da Ponto Terra, participamos do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o COMAN, e eu penso, pelo menos na minha opinião, que Belo Horizonte tem mais de 20 conselhos, algumas pessoas querem falar mal disso, mas eu acho que isso demonstra que a cidade de Belo Horizonte é uma cidade onde o cidadão tem seu espaço. Eu acho a cidade de Belo Horizonte uma cidade democrática. Mas você, que é advogado, também tem essa visão? Cidade de Belo Horizonte é uma cidade democrática? Muito. Belo Horizonte, você pode ter algumas críticas no modo de escolha dos membros dos conselhos, né? Eu acho que tem muito, ainda há muito essa crítica e há muito a ser melhorado. Mas eu acho que, principalmente na gestão, salvo melhor juízo, do Patrus Ananias... Patrus Ananias, grande prefeito de Belo Horizonte, de 93 a 96. Houve uma abertura, um chamado para a população belo-horizontina participar da administração da cidade. Então, você tem
aí a existência de alguns conselhos desde aquela época que são conselhos importantes, como o Conselho de Cultura, o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho o CONPUR, que é o Conselho de Política Urbana do município de Belo Horizonte, você tem um Conselho de Habitação, você tem um Conselho de Educação, você tem, enfim, diversos conselhos que, por meio dos quais você consegue tratar das políticas públicas, e essas decisões dos conselhos são muito fiscalizadas, inclusive pelo Ministério Público, e elas têm que ser cumpridas pelos agentes municipais. Então, eu acredito que Belo Horizonte tem uma gama importante de conselhos. Você pode ter uma crítica ou outra isolada no processo de eleição desses membros, mas eu acho que o saldo é muito positivo. Marcos Castro, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer, Nós meu. conversamos sobre direito público municipal com o advogado Marcos Castro, que deu diversas aulas aqui pra gente. Além de agradecer, eu quero agradecer a você também, telespectador, telespectadora, e dizer que você pode fazer sempre contato conosco, imps@imps.org.br, inclusive dando sugestões de pauta para nós. Eu queria terminar o nosso programa de hoje com um brado: viva a democracia brasileira!